é uma coisa que caracteriza a espécie que vamos falar hoje com o Gonçalo Elias, não é verdade, Gonçalo? Olá, Zé. Gostei desse começo original, sim, senhor. A imitares o som da fuinha dos juncos, a forma como canta, que é realmente o aspecto que mais se destaca na, enfim, na detecção desta espécie. É aquele canto que faz lembrar um inseto. Curiosamente, é daquelas, não muitas espécies, mas há umas quantas, que eu me lembrava de ter visto com o meu tio ainda antes de ter começado a fazer formalmente a minha lista. Porque eu já contei em episódios anteriores que eu comecei a ver aves com o meu tio em meados da década de 80, não sei precisar a data, porque ele já observava e depois às vezes convidava-me, eu não sei quando é que comecei a ir, sei quando é que comecei a minha lista, mas antes disso eu já tinha feito umas saídas com ele, já conhecia algumas espécies, enfim, mais frequentes e mais fáceis de identificar, e uma delas era a funha dos juncos, que ele já me tinha ensinado o canto. Mas E que até aparece agora aquela com forma o do corpo. número 38, não é? Na Com tua o número lista. 38, sim. Portanto, eu já tinha aprendido com o meu tio e até era. O meu tio nunca foi muito de usar nomes científicos, mas neste caso ele sabia o nome e às vezes, quando se ouvia uma a cantar, ele referia mesmo, Juncidis. Portanto, foi um dos primeiros nomes científicos que eu aprendi exatamente por causa disso, porque eu só muito mais tarde é que comecei a prestar atenção aos nomes científicos. Mas esta espécie depois entra formalmente para a minha lista, então, no número 38, numa uma pequena expedição que eu fiz ao Alentejo, a um sítio que já foi referido nos episódios anteriores, no episódio do Cuco Rabilongo, chamado Vila Nova da Baronia, ali perto de Beja, em que fui lá fazer uma sessão mais dedicada à astronomia, mas em que aproveitei também para ver algumas aves, em julho de 1988, e então foi nessa pequena sessão de observação de aves, porque aquilo foi só entre o amanhecer e a hora do comboio para Lisboa, para o Barreiro, aliás. E então foi ali nos terrenos, porque Vila Nova da Baronia é uma terra relativamente pequena e havia ali uns terrenos agrícolas ali à volta, e foi nessa altura que eu, enfim, não me recordo, isto acontece muito com as espécies muito abundantes, não me recordo das circunstâncias exatas, mas quase de certeza eu terei ouvido a espécie a cantar e terei reconhecido o canto porque era algo que eu já tinha aprendido com o meu tio. E agora estou aqui a tentar reconstituir a história sem me lembrar dos detalhes exatos, mas eu sei que era uma espécie que eu já conhecia, portanto foi mais uma adição à lista. Era um terreno aberto, aquilo era tipo um campo de erva ou assim, uma coisa parecida. Portanto, uma zona sem árvores, que é o habitat típico desta espécie, que é uma espécie de terrenos abertos, mas com herbáceas, com ervas altas, porque elas gostam de se enfiar no meio das ervas até para fazer o ninho e para se esconder. E pequenos arbustos, com certeza, não é? Sim, às vezes, pequenos arbustos isolados, elas não vão muito para o meio dos matagais. Portanto, se for aqueles matagais cheios de esteva, não. Agora, se for assim, uma zona com muitas ervas, muito coberto herbáceo que não vá assim muito para cima de 1 metro de altura, pode ter arbustos isolados, até pode ter árvores isoladas ou pequenas sebes, mas tem que ter terrenos abertos com erva alta, que é assim, talvez digamos, o aspecto mais importante. Ela faz ninho nesse género de habitat também, não é? Sim, faz ninho enfiado nas ervas. É um ninho muito difícil de descobrir. Eu nunca vi nenhum. Também nunca fui muito de andar à procura de ninhos, portanto, nunca fiz um esforço dirigido para isso. Mas é um ninho que é enfiado lá no meio da vegetação herbácea muito densa, assim a 10 até 40 centímetros do solo, e o ninho tem a forma de uma pera ou de uma garrafa. Portanto, é assim um ninho que é uma espécie de uma cesta, mas depois com a entrada um bocadinho mais estreita. Daí que um dos nomes populares desta espécie, não sei se ainda é usado na atualidade, mas de antes era, porque isto é referido pelo Rei Júnior, que é um autor da primeira metade do século XX, era garrafinha. Era garrafinha, pelo menos era um regionalismo usado em Lessa da Palmeira, que é uma localidade ali que fica na zona de Matosinhos, e esse nome Garrafinha deriva, segundo o Rei Júnior, precisamente da forma do ninho. Mas A falar desses nomes comuns, acho que um também lhe é associado é ventoinha, não é? Não sabes qual é que será a origem desse nome? não sei a origem, não sei a origem. Na verdade, o Rei Júnior elenca uma data de nomes populares desta espécie, porque estas espécies que são fáceis de reconhecer também têm muitos nomes populares.
Alguns dos nomes que o Rei Júnior elenca, por exemplo, são Gil, com G e hífen, Gile, Gil, Boita, Fuinho, Papaúlhe, Gir, Chincra, Chinchafoles, Tistias, Papa-moscas, Cochicha, Garrafinha e Bentoinha. Portanto, muitos Coitado nomes do regionais, bicho. alguns deles até têm assim, uma sonoridade um bocadinho onomatopaica, que pode ser uma referência àquele zit. Outro nome referido por outros autores será Carriça do Ar. Portanto, é uma espécie que tem nomes muito diversos. Como disse, muitos deles serão de cariz regional, mas como é uma ave fácil de reconhecer, rapidamente arranjam uma designação que lhe era dada pelas pessoas que viviam no campo, nomeadamente. E ainda uma curiosidade sobre sobre a questão do ninho, é que o nome genérico cisticola, cisti vem do grego quistis, que significa pequeno cesto, e cola significa que habita, é como o saxicola ou monticola, portanto neste caso significa que habita num cesto, e este nome é uma referência à forma do ninho, portanto o ninho alegadamente em forma de cesta, embora como eu disse possa ter entrado um pouco mais estreita, dando-lhe o aspecto quase de uma pera ou de uma garrafa. Mas portanto fica aqui também esta referência que o nome cisticola vem exatamente desta questão do formato do ninho, e portanto, significa que habita o cesto, ou que habita a pera. Os juncídios não tem muito que ver, não tem muito que saber, vem de junco, né? Que é também um tipo de Uhum. vegetação que esta espécie aprecia. Mas ela sempre foi cisticola ou cisticola foi a posteriori Não atribuído? foi cisticola, ela inicialmente foi Sylvia juncidis. Atenção que Sylvia Exato, exato. não é um género original do Linneu, porque as primeiras totinegras, o Linneu, se na memória não me falha, colocou tudo no género Motacilla, como acontecia com muitos insetívoros, só que esta espécie não é nomeada pelo Linneu. O Linneu criou a sua lista em 1758, mas esta espécie só é nomeada em 1810 por um outro autor chamado Rafinesque, que lhe dá então o nome Sylvia juncidis. E isso não surpreende, porque sendo esta uma espécie do sul da Europa, o, o, o Aí é Linneu, desconhecida, não é? sim, não conhecia a espécie, portanto ele não a conhecia, e por isso é que muitas aves do sul da Europa não foram designadas por ele. Este Rafinesque, chamado Constantine Rafinesque, era um zoólogo, não é? Francês, nasceu já final do século XVIII e viveu até meados do século XIX. Portanto, foi um dos muitos autores depois que contribuíram com a descrição de novas espécies. E então, Sylvia juncidis, que mais tarde é então recolocada noutro género, que é no género Cisticola. E atualmente até já tem uma família própria, que é a família Cisticolidae, porque isto durante muitos anos estava na família das flosas, que era a família dos silvídeos. Mas esta família foi toda retalhada há uns anos, então a Cisticola passou para uma família própria, que é Cisticolidae. Uma das coisas interessantes, mais uma vez, deste tipo de aves, sendo residente, é que ela tem uma distribuição mundial um bocado vasta e dispersa, não é? Uh, sim, tem uma distribuição muito vasta, que vai. Portanto, na Europa apanha o sul, essencialmente, aquilo que podemos chamar a orla do Mediterrâneo, estamos a falar então da Península Ibérica, ou de uma parte dela, do sul e oeste de França, Itália e Grécia. E depois também ocorre no norte da África, e além disso tem uma vasta distribuição na África subsaariana, vai até a África do Sul, e depois ocorre também na Ásia, desde a Índia, passando pela China, pelo sul da China até ao Japão, e ainda ocorre na Indonésia e no norte da Austrália. Portanto, está presente em todos os continentes, exceto no Novo Mundo e na Antártida. E são coisas que parece que não têm assim uma conectividade óbvia, não é? Para uma ave que não é migradora, acaba por ser também, mais uma vez, um bocado estranha esta distribuição. Ela não é migradora, sim, quer dizer, isto às vezes são, vamos ver, especulando um bocadinho, isto são espécies relativamente generalistas, portanto ela é bastante eclética quanto ao tipo de habitat, desde que tenha assim herbáceas com alguma altura.
Mas embora esta espécie não seja migradora, esta espécie tem alguma capacidade de expansão e consegue colonizar novas zonas de forma relativamente rápida. Portanto, isso pode ter contribuído para se espalhar para outras regiões. Só que também tem um fator adverso que normalmente trava as novas expansões para regiões menos favoráveis, que é o frio. Isto vem referido em muitos livros. A funha dos juncos. Esta não gosta, não é? Não gosta. É uma espécie extremamente sensível ao frio. E o que é que acontece? Ela começa facilmente a colonizar novas regiões quando o habitat é bom, mas se vier um inverno frio ou uma sucessão de invernos frios, há logo uma mortalidade enorme e elas desaparecem e pode demorar vários anos, até 10 anos, desde que depois o frio não persista muito, até elas voltarem aos níveis populacionais anteriores. Portanto, é uma espécie cuja distribuição, sobretudo nas zonas mais periféricas, pode ir e vir consoante o tempo esteja mais frio, os invernos em particular, estejam mais frios ou mais amenos. Aliás, é por elas serem sensíveis ao frio que em Portugal a distribuição delas tem um grande buraco no Nordeste. O Nordeste, estamos a falar da maior parte de Trás-os-Montes, não todo, mas uma grande parte, especialmente a chamada Terra Fria, e uma grande parte da Beira Alta, especialmente o Distrito da Guarda e uma parte de Viseu. Lá está, são as zonas altas São e as zonas frias, não é? São as zonas frias, porque é assim, elas no verão até se podiam aguentar, porque essas zonas têm um gradiente de verão bastante, portanto a temperatura sobe bastante, mas no inverno as temperaturas vêm a zero ou menos quase todos os anos e isso já são temperaturas que a funha dos juncos não aguenta. Portanto, além delas não, portanto, elas acabam por, no nosso país, o que limita a distribuição delas nem é tanto a latitude, é mais a altitude, porque estas zonas que eu referi, muitas delas estão acima dos 700 metros e isso contribui para que as mínimas sejam mais baixas. E eu já tinha conhecimento que elas têm esta limitação e que acaba por não aparecer em zonas de altitude. E quando andei a fazer atlas há uns 20 anos atrás, o trabalho de atlas nidificantes, como eu andava com as cartas militares, eu tinha sempre, aquilo tem lá as curvas de nível, tem indicado a altitude, as curvas de nível iam de 10 em 10 metros, e eu estava sempre um bocado atento a isto e já tinha reparado que as funhas do junco acima dos 700 metros são muito escassas. Em Portugal e em Espanha é a mesma coisa. E até registrei uma vez, até tomei nota disto no meu caderno de campo, na zona de Celurico da Beira, que também fica no Distrito da Guarda, registrei uma vez uma funha dos juncos a cantar, na primavera, a uma altitude de 920 metros, que é extremamente invulgar para esta espécie. Se calhar apanhaste aí uma época quente ou coisa assim do Sim, género como eu disse, elas podem se espalhar. e Não, é aproveitaram, assim, não se é? elas colonizarem um sítio novo durante a primavera, elas provavelmente até se aguentam lá a primavera e o verão. Depois, se o inverno for frio, é que isso vai. Vão para outros terrenos, não é? Exatamente. Ou não, ou morrem, simplesmente, porque elas nem se Ou mexem isso, muito ok. e se tiver muito frio, muita geada, por exemplo, é o suficiente para elas não se aguentarem. Também registrei uma vez acima dos 800 metros, perto do alto da Serra de Monchique, mas como disse, acima dos 700 metros a espécie é bastante escassa e por isso é que está ausente do Nordeste de Portugal e está ausente de certas regiões de Espanha. Certas zonas da Meseta Norte, praticamente todas as cordilheiras do Cordilheira Cantábrica, Pirineus, etc. Portanto, não é muito frequente elas irem muito acima dos 700, eventualmente 800, mas acima disso estão ausentes. E no resto da Europa, quando subimos mais em latitude, aí já não será tanto a altitude, é porque mesmo subindo em latitude começa a ficar mais frio. Portanto, este é o principal fator adverso. Daí que elas na Europa só ocorram no sul. Agora, quando vais para a África, já não tens temperaturas tão baixas na maior parte do continente e, portanto, elas têm uma distribuição alargada, só estão ausentes é do deserto ou da floresta densa. Mesma coisa para o sul. Na Ásia ocorrem no sul, não ocorrem a norte dos Himalaias, porque já são zonas demasiado frias no inverno. Portanto, é sempre o principal fator que limita a distribuição desta espécie, são as temperaturas mínimas, de certa maneira. Uma das coisas que eu associava quando comecei a observar aves com mais atenção é que eu associava tipicamente estas aves aos estuários e às zonas úmidas, mas não é bem assim, não é? Elas gostam basicamente de. Não são muito esquisitas com o habitat, não é? Não, é assim, elas não, nem são uma ave aquática, nem são uma ave de estuário propriamente dito. O que acontece é que muitas vezes nas orlas dos estuários há campos de ervas, há terrenos incultos, há caniçais, porque elas também podem ir aos caniçais, embora os caniçais sejam vegetação que emerge da água, os caniçais e os juncais, lá está os juncais que dá o nome juncídeos,
às vezes na orla dos estuários dos rios, muitas vezes há terrenos então incultos, pastagens, mas também podem aparecer, por exemplo, em cidades. Em certas cidades, às vezes Exato, exato, exato. há Aliás, eu uns lembro que a corta... primeira vez que as vi no meio urbano até fiquei surpreendido, precisamente porque tinha essa ideia errada de que os bichos estariam associados mais às zonas úmidas, o que não é Não bem verdade, necessariamente. não é? Em Lisboa, por exemplo, há certas zonas da cidade que nunca foram edificadas, têm aqueles chamados baldios, que depois têm ervas a crescer, e elas, se for preciso, vão aí para o meio, até vão cantar para o meio de rotundas, se for preciso. Desde que tenham assim uma mancha boa de erváceas, elas colonizam pequenos bocadinhos de habitat. Aquelas, sei lá, aquelas zonas ali na periferia do aeroporto, por exemplo, também tem umas zonas com ervas, diversas zonas espalhadas pela cidade. E quem diz Lisboa diz outros sítios. Já vi uma a cantar no meio de Viseu, por exemplo, que fica também aí a uns 500 metros de altitude. E também vi, tinha assim um baldio com umas ervas e lá estavam uma a cantar. Portanto, elas não precisam de extensões de habitat muito grandes. Agora, ocorrem em terrenos agrícolas, ocorrem em searas, desde que não sejam, a vegetação não seja demasiado alta, mas nas searas normalmente não é, portanto, searas, pastagens, incultos, desde que tenha algumas ervas. Agora, podem ir para margens de paúis, margens de estuários. Onde é que elas não estão? Não estão em zonas florestais, porque aí, ou em matagais muito densos e muito desenvolvidos, e também não estão em zonas que não tenham qualquer tipo de vegetação, que estejam completamente rapadas. Mas podem ir, por exemplo, a dunas, porque as dunas às vezes têm aquela pequena vegetação dunar. Elas adaptam-se bem a muito tipo de vegetação. Pode estar perto de água, mas também pode estar longe de água. Não é uma espécie dependente do meio aquático. O fator limitante, como eu já referi, são as temperaturas mínimas, por isso é que em zonas de altitude acabam por estar ausentes. Como é que é o estatuto de conservação desta ave? Não tem qualquer estatuto de ameaça, é uma espécie muito abundante. Não há aqui, não há aqui, portanto, está pouco preocupante, é o estatuto que tem. Ok. Isto a nível nacional e penso que nos outros países europeus também. Uhum. Uma coisa interessante também, quando eu estive aqui a ler umas coisas sobre esta ave para me preparar aqui para esta nossa conversa, também achei piada ao facto de que esta é mais uma daquelas espécies em que o macho constrói o ninho e depois faz aqueles displays com aqueles voos, não é? Nupciais, Nupciais, a exatamente. cantar, a atrair as fêmeas. E são as fêmeas que acabam por depois dizer sim senhor ou não senhor, quero aceito ou não aceito o ninho, e depois elas acabam por de construir o ninho, pelos vistos, se eles não constroem até ao fim, elas é que Fazem acabam uma de parte e elas construir, acabam, não é? e provavelmente depois disso ele segue para outra fêmea, não sei se, não percebi digamos, aquilo que tive a ler, se ele ainda acompanha a postura ou coisa do género, ou se parte logo para Essa outra. parte não li, porque realmente esta espécie também nunca a acompanhei muito nesse aspecto, que é uma espécie bastante difícil de estudar, até porque elas fazem-se notar muito quando cantam, estão a fazer aquele voo e com aquele som que faz lembrar o inseto, o tal zito-zito, mas quando não cantam, enfiam-se no meio da vegetação e quase não damos por ela. Daí que durante os meses de verão e às vezes quando está mais frio assim no inverno, elas quando está muito frio recolhem-se e nós praticamente não as vemos, a menos que vamos espantar uma e ela faz só aqueles chamamentos curtos, mas é uma espécie cuja conspicuidade está muito ligada ao canto. Agora, em termos desses comportamentos entre machos e fêmeas, confesso que não li muito, portanto não consigo desenvolver muito essa parte. Uma curiosidade, contudo, que eu gostava de referir é que nós só temos cá uma funha, que agora, como eu disse, está na família Cisticolidae, mas esta é uma família muito vasta, que tem mais de 160 espécies. Caramba. Sim, muitas. Inclui outras funhas e inclui outro tipo de aves insetívoras que agora estão nesta família, que há muito em África e no sul da Ásia, que são as perinhas, os apálides, as camarópteras e mais uma série de outras aves. E só mesmo no género Cisticola, só esse género, sem contar as outras, são para aí umas 50, quase todas em África. E, portanto, a primeira vez que eu fui ao Quénia, aprendi logo que uma das famílias complicadas de identificar lá são as cisticolas, porque lá há dezenas de cisticolas lá, e portanto, nós cá só temos uma, é fácil, mas aquilo lá é como certas flosas cá na Europa, né? Portanto, vais à África, tens uma data de cisticolas, parecem todas iguais, enfim, depois há sempre uns pormenores para distinguir, mas depois umas são mais lisas, outras são mais riscadas, outras são maiores, outras são mais pequenas, depois há umas que são florestais também, que é uma realidade que nós não conhecemos, portanto, fica só aqui esta nota que a funha dos juncos é o único representante na Europa de uma família que a nível mundial é bastante vasta.
Como acontece com a carriça, aliás, que nós falamos no outro dia. E nós também temos aqui a Flosa dos Juncos, que também é passível de se confundir com esta, não é? Eventualmente, mas a flauta dos juncos, para começar, é de outra família, que agora é da família Certo, Acrocefalidae, certo, que certo, são certo. os roxinóis pequenos e grandes dos caninos. Mas a flauta dos juncos é maior que esta espécie, vive mesmo nos juncos, embora possa aparecer noutros habitats na migração, e tem uma grande lista supraciliar branca. Portanto, é uma espécie maior em tamanho, com outras proporções e com uma coloração um bocadinho diferente. Sim, É, mas o faz problema parte do tamanho daquele. é que ela é maior, mas sem referenciais. Sim, é verdade, É difícil faz de parte perceber. daquele grupo a que os ingleses arranjaram uma sigla para isto, que é os LBJs, que é os Little Brown Jobs, que nós podemos traduzir por Exato, pequeno exato. passarinho castanho. Portanto, quando vês uma ave castanha e não sabes o que é, é um LBJ, né? Que é um pequeno pássaro castanho. Pronto, usa-se na gíria ornitológica britânica para dizer que a pessoa viu assim um passarinho castanho que não consegue identificar. Mas o caso da funha do junco, normalmente ela até é relativamente fácil de identificar, portanto, acho que na Europa é uma ave que normalmente não se presta a grandes confusões. Sim, senhor, muito obrigado, Gonçalo. Foi mais uma conversa sobre aves. A foguinha dos juncos, fica enriquecida agora com esta conversa que depois há de ser adicionada com certeza à ficha da espécie no portal avesdeportugal.info, não é? Aguardamos por Será vê-lo lá certamente, também. como todas as outras, e recordo a quem nos está a ouvir que pode ouvir as diferentes conversas, que estão todas gravadas, no canal YouTube do Portal Aves de Portugal. Basta ir a YouTube e escrever Aves de Portugal Online, a seguir à barra youtube.com, e vai dar ao canal onde estão lá então as gravações das 37 conversas que já gravamos anteriormente a esta, com esta 38. É verdade. Até à próxima então. Muito obrigado a todos. Adeus, Zé. Adeus a todos. Até breve.